Paula, os 10 minutos acabaram, agora é com você, minha querida. Manda ver. Olá, pessoal, bom dia. Vou mandar ver, Gisele, vamos ver o que eu consigo, né? Ah, com certeza. Bom dia a todos, obrigada ao Desk pela oportunidade, obrigada a Larissa pela apresentação, como sempre, espetacular, Larissa. Acho que é o mínimo a falar de você, tá bom? A Larissa trabalha lá com a gente nos escoteiros, a minha coordenadora de integridade, o Argeu é coordenador de LGPD, e eu trabalho nos escoteiros como diretora jurídica e do programa de integridade, lá dos escoteiros do Brasil. Nós somos voluntários, nós três, nos escoteiros, não recebemos nada pelo nosso trabalho, e trabalhamos da meia-noite às 6, praticamente. Na minha vida profissional, eu sou advogada também, mas eu atuo como Compliance Officer da FEBRAFARM, Federação Brasileira de Farmácias. Estou aqui hoje, é meu último dia, segunda-feira eu vou para o home office. São Paulo vai entrar na fase roxa, né? E vou começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela. Gisele, você, por gentileza, me dê um ok? Assim que entrar. Eu acho que entrou. Entrou? Entrou. Tá dando para ver Ótimo. perfeitamente. Então, tá bom. Então, eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre compliance, tá? Aqui no Brasil, as instituições preferem dar o nome de programa de integridade, no setor público também, programa de integridade, e eu costumo dizer que compliance vai muito, é muito mais restrito, o programa de integridade é muito mais amplo, né? Mas, na prática, em geral, né, no meio corporativo, a gente costuma, então, falar em compliance. Então, a gente vai trazer aqui alguns elementos de compliance ou programa de integridade para vocês. Programa de integridade. Como começa um programa de integridade, né? Isso que é muito importante, né? Por que nós precisamos de um programa de integridade? Por que nós precisamos implantar um compliance dentro de uma empresa, ou dentro de uma instituição, uma associação, ou mesmo dentro de um órgão público? Primeiro, por uma questão de ética, né? Eu começo sempre trabalhando as questões éticas, porque ética faz parte da nossa sociedade, ética faz parte da nossa cultura. E a nossa conduta, a conduta humana, ela deve se permear pela ética, né? Nós temos a nossa ética pessoal, cada um de nós tem nossos valores, nossos princípios. Eu, como Paula, tenho os meus valores, o Argeu tem os dele, a Larissa tem os valores dela, tem a ética pessoal. Mas quando nós estamos trabalhando numa empresa, ou trabalhando numa instituição, ou mesmo num órgão público, nós temos que ter a cultura da corporação, a cultura daquela associação, daquele instituto, daquela entidade. É a chamada ética corporativa. Por quê? Porque a gente tem que deixar de lado, nesse momento, os nossos valores pessoais e trabalhar a ética como uma ética da comunidade. É a ética que é trabalhada para o bem da instituição, e não uma ética pessoal. Por isso que, muitas vezes, quando a gente fala em compliance, a gente fala que a gente está trabalhando cultura organizacional. Nós estamos trabalhando os valores éticos dentro de uma instituição, e não valores pessoais. Por isso que, quando a Larissa trouxe para vocês a questão da reputação e dos prejuízos reputacionais que você pode ter, a ética é um dos valores e é um dos pilares de uma boa prática de governança. Por quê? Porque é ela que vai dar o sustentáculo das ações de uma instituição, das ações de um organismo, das ações de uma associação ou de uma empresa. Quando o Itaú demitiu 50 funcionários por pedir auxílio emergencial, por quê? Porque o Itaú continuou pagando o salário normalmente daqueles funcionários, daqueles colaboradores. Eles não tinham necessidade de solicitar o auxílio emergencial. Então, para os padrões e para a conduta ética do Itaú, aquilo não condiz com os princípios e valores da corporação, da instituição Itaú. É por isso que a ética é sempre, quando aplicada no programa de compliance, a ética é corporativa. Ela vai definir a conduta humana diante da corporação. Ela vai definir a tomada de decisões que aquela empresa, ou aquela associação, aquela instituição, ou até aquele organismo público vai tomar diante de situações. Por isso que na ética, a gente tem sempre os valores de certo e errado. O que é o certo e o que é errado? Mas não para mim, para a corporação. O que é bom e o que é mal, né? O que vale a pena, o que não vale a pena, o que é justo ou injusto.
e, mais importante, o que é legal e o que é ilegal. Então, a ética, ela trabalha com os valores de uma instituição, os valores que são praticados no dia a dia de uma corporação, de uma associação ou de um organismo público. E isso é o mais importante que você... e que embasa todo um programa de integridade, embasa todo um programa de compliance. É aí que a gente tem que começar a trabalhar, são os valores de uma associação, os valores de uma entidade. Baseado nos valores é que a gente começa a construir, então, a ética corporativa, a ética profissional. Isso vale para qualquer tipo de profissional, seja um profissional da esfera privada, seja um profissional da esfera pública, né? Os valores e a ética, elas devem ser aplicadas em qualquer ambiente. Então, por isso que os pilares de uma ética profissional envolvem o quê? Honestidade. Gente, princípio básico de qualquer pessoa que vá trabalhar e que vá cumprir com os valores de uma instituição é a honestidade. É um valor intrínseco que deve permear todas as nossas condutas. A coragem de assumir decisões, isso é muito importante. A ética, ela, lógico, quando você é totalmente ético e pratica isso no seu dia a dia, sim, você tem que ser uma pessoa corajosa, porque a tomada de decisões baseada na ética impõe a coragem. Não é fácil você decidir sobre um determinado conflito de interesses, não é fácil você decidir entre o certo e o errado. E é por isso que uma conduta ética profissional impõe e coloca como requisito essencial a coragem de tomar decisões. Um outro pilar da ética profissional é a tolerância versus a flexibilidade. O quanto nós somos tolerantes ou flexíveis diante de determinadas ações, determinadas condutas ou determinadas ocorrências ou riscos que a nossa entidade está disposta a praticar ou está disposta a correr, né? Então, nós somos flexíveis, é o que a gente chama de, no compliance ou no programa de integridade, nós chamamos de apetite de risco. Até que ponto nós devemos ser flexíveis ou até que ponto nós devemos ser tolerantes em relação a determinadas condutas. Então, a ética corporativa também deve estabelecer essa flexibilidade, esse apetite de risco, que eu vou falar depois para vocês dentro dos pilares de um programa de integridade. Outro pilar da ética profissional é a integridade e a diversidade. O quanto eu me mantenho íntegro, mesmo diante de adversidades que ocorram dentro de uma instituição. Então, se ocorrer um caso de fraude dentro da minha organização, dentro do meu departamento, o quanto eu sou íntegro, o quanto eu sou correto em agir, em praticar, em corrigir aquela conduta. Então, isso é um pilar da ética, o quanto eu me mantenho íntegro diante de adversidades. A humildade de agir, a humildade de reconhecer um erro, a humildade de reconhecer que, sim, muitas vezes a ética não é praticada, mas que devemos corrigir. Devemos ter um plano de ações para corrigir as práticas ilícitas, as práticas muitas vezes não condizentes com os valores e os princípios de uma instituição. E o trabalho em equipe. Aí eu vou dizer para vocês que os escoteiros do Brasil matam a pau, porque trabalho de equipe faz parte do nosso programa educativo, trabalho de equipe faz parte do nosso método, e trabalho de equipe deve fazer parte de toda e qualquer instituição, porque é através do trabalho de equipe que você dissemina a ética, que você dissemina a cultura e os valores e princípios de uma instituição. Então, é através do trabalho de equipe que efetivamente você consegue estabelecer padrões de ética dentro da sua instituição, dentro da sua corporação. E eu trago aqui para vocês um slide que é uma brincadeira, mas a bem da verdade é um estudo que foi feito e é muito apresentado nos cursos e nas palestras de programa de integridade, de compliance, que é a regrinha do 70-20-10. Essa regrinha do 70-20-10, é lógico que aqui está 11, 69 e 20, mas a bem da verdade a gente chama de 70-20-10. Em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente corporativo, seja no público, seja no privado, você tem sempre a aplicação do 70-20-10. O que é isso? Se você imaginar que dentre todos os seus colaboradores, dentre todas as pessoas que trabalham na sua instituição, na sua organização, então desse 100%, considerando já conselho de administração, considerando diretoria executiva ou qualquer outro órgão que você tenha dentro de uma instituição, todo esse público, esse 100% dessas pessoas, 11 pessoas, aqui no caso está específico, mas a regrinha do 10, né?
Então, eu vou falar em 10. Então, 10% das pessoas, elas não são aderentes ao código de conduta, aos padrões éticos, aos valores e princípios daquela organização, daquela instituição. Então, essas pessoas, esses 10%, eles não aderem aos padrões éticos da instituição. Outra minoria, que são 20%, são aqueles que aderem totalmente. São aquelas pessoas que são pessoas íntegras, são pessoas com valores, com ética profissional, com ética corporativa, e são essas pessoas que vão ser os grandes defensores de um programa de integridade. São eles que vão ser seu aliado na implantação de um programa de compliance. São essas pessoas que vocês têm que contar para fazer as denúncias num canal de denúncias. São essas pessoas que vão estar do seu lado nessa implantação. E, finalmente, os 70. Esses 70, que é a grande maioria das pessoas, eles são flexíveis, ou seja, dependendo da situação, dependendo do problema, dependendo da ocorrência, do risco, eles vão pender para um lado ou pender para o outro. Ou seja, ou eles vão ter condutas éticas e vão aderir aos 20%, ou eles não vão ter condutas éticas e vão cometer fraudes, vão cometer atos ilícitos e vão cair para os 10%. Aí você vai perguntar, tá, Paula, mas o que eu faço com esse dado? Esse dado é de extrema importância para a implantação de qualquer programa de compliance. Qualquer programa de integridade precisa estudar esse dado. Por quê? Eu vou trabalhar, eu vou me desgastar, eu vou ficar batendo firme nos 10% que não aderem aos meus valores e princípios? Não. Essas pessoas não adiantam, essas pessoas elas são naturalmente, desculpa a palavra, corruptas. Essas pessoas são aquelas pessoas que entram em todos os índices de corrupção de uma instituição. Não é essa pessoa que eu quero atingir, não é esse público que eu vou direcionar o meu treinamento e a minha comunicação de compliance, porque esse vai continuar sendo não aderente aos valores e à ética corporativa. Eu posso, sim, monitorar essas pessoas. Num programa de compliance, dentro do monitoramento, eu vou monitorar essas pessoas. Mas o meu treinamento de cultura não vai ser baseado nesses 10%. Eu vou direcionar o meu programa de treinamento e comunicação de compliance para os 20% que já são aderentes? Também não. Por quê? Porque esses 20% já estão embaixo do meu braço. Eles já são meus aliados. Eles são totalmente aderentes aos meus valores e à minha ética corporativa, e eles estão sempre do meu lado, e são eles que fazem as denúncias nos canais de denúncia para a nossa corporação, para que a nossa corporação possa fazer investigações de integridade ou de compliance. Tá? Para quem que eu tenho que direcionar, então, a cultura de compliance, a cultura de um programa de integridade? Para os 70%. Porque esses 70% eles são flexíveis. Então, é aí que eu tenho que trabalhar, é aí que eu tenho que convencer essas pessoas que ser íntegro, que ser ético, que ser honesto vale a pena. São essas pessoas que eu tenho que trazer para o meu lado, são essas pessoas que eu tenho que aumentar o índice dos 20% e fazer com que os 20% se transformem em 30%, em 40%, em 50%. Eu tenho que fazer com que essa grande maioria seja meu aliado no programa de compliance. E aí eles vão parar de cometer fraudes, conforme a flexibilidade do comportamento deles, e vão passar para o meu lado e vão aderir ao nosso programa de implantação do compliance. Então, é por isso que esse índice, eu sempre trago ele, essa brincadeirinha aqui do 70, a regrinha do 70, 20, 10, porque ele está presente em toda a associação, toda a instituição, e ele deve ser trabalhado dentro de um programa de compliance para que o 70 se transforme, a bem da verdade, em 90. E aí, o que faz uma pessoa cometer uma fraude? Quando a gente trabalha em gestão de risco, a gente costuma dizer que fraude é todo ato ilícito ou não condizente com as práticas de boa governança ou de um programa de integridade. Então, ele pode ser ilícito, porque ele não é condizente com as leis, mas também pode ser contra a ética corporativa, né? Como o caso do Itaú que a Larissa trouxe, apesar de, não é ilegal ele ter pedido o auxílio emergencial, tá, mas não é condizente com as práticas do Itaú, né? Com a boa governança e com o programa de integridade do Itaú. Então, ele cometeu, sim, uma fraude, tá? Por isso que foram mandados embora 50 colaboradores do Itaú. Mas o que leva uma pessoa a cometer uma fraude? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é o triângulo da fraude. Como é que acontece uma fraude? Por que acontece uma fraude? Então, a primeira coisa é o incentivo ou pressão, né? Quando a pessoa se sente pressionada, quando o colaborador, o funcionário, o servidor público se sente pressionado. Quando que acontece isso? Como, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo bem prático agora, tá? Eu sou uma servidora pública e o meu marido perdeu o emprego. E agora a minha casa, a minha família, eu tenho 6 filhos, brincadeira, não tenho não, tá? Mas vamos imaginar que eu tenha 6 filhos. Eu tenho 6 filhos, 2 cachorros, uma empregada, uma piscina para cuidar, também não tenho piscina, mas vamos dizer que eu tenho. E aí eu tenho despesas enormes para controlar e para pagar dentro da minha casa, dentro da minha residência. E meu marido perdeu o emprego, ele era um alto gestor lá de uma empresa, ele perdeu o emprego. E eu estou agora só com os meus rendimentos de servidora pública. O que vai acontecer? Esses meus rendimentos não vão ser suficientes para manter a minha família. Ah, Paula, você tem que se adequar. Realmente, uma pessoa ética, uma pessoa íntegra, ela teria que fazer isso e teria que mandar o marido também procurar emprego, né? Porque ficar em casa não dá. Mas, bom, enfim, voltando. Aí eu vou me sentir pressionada a cometer um ato de fraude. Essa pressão, por quê? Porque minha família está passando uma necessidade, minha família teve as despesas, perdão, as receitas reduzidas, e eu estou me sentindo pressionada a cometer uma fraude, cometer um ato ilícito. O que acontece? Num determinado momento, aparece uma oportunidade dentro do meu trabalho, dentro do meu emprego, de fraudar ou cometer um ato ilícito com o objetivo de receber um valor ou receber uma propina, eu vou lá e cometo. Então, esse é o primeiro incentivo, a pressão, quando eu me sinto pressionada a cometer uma fraude, tá? O segundo aspecto e que leva uma pessoa a cometer uma fraude é a racionalização, né? É aquela coisa, eu sempre falo assim, é uma desculpa que você dá, né? A racionalização é aquela desculpa que você dá para cometer a fraude. Ah, mas fulano cometeu uma fraude, fulano fraudou a licitação, fulano pediu uma porcentagem a mais naquela compra que foi realizada pelo departamento. Se ele cometeu, eu também posso. Isso chama racionalização, ou seja, eu justifico o meu ato fraudulento através da conduta não ética de outras pessoas, tá? Isso é racionalização. E a terceira hipótese para o cometimento de uma fraude ou de um ilícito é a oportunidade. A oportunidade, eu dou um exemplo bem simples. Esquecer a carteira na minha mesa com 50 mil reais lá dentro. Nunca vai acontecer isso na minha vida, mas tudo bem. Mas digamos que tenham esquecido a carteira na minha mesa lá e a carteira de outra pessoa, meu colega lá esqueceu a carteira com 50 mil dentro. Eu vou olhar para aquela carteira, vou falar assim, opa, o cara esqueceu, né? Eu vou pegar, eu vou deixar, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 40, eu vou pegar 10, né? Isso é oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade, tá passando na minha frente a fraude, eu vou lá e cometo. Então, por isso que chama triângulo da fraude. São as 3 hipóteses que uma pessoa que leva uma pessoa a cometer um ato de fraude, um ato ilícito. Pressão do meio, tá? Atitude ou racionalização, eu justifico uma fraude com base nos atos de outras pessoas, e a oportunidade apareceu na minha frente, eu vou lá e pego, tá bom? E qual o custo dessa corrupção toda? Qual o custo de você cometer essa fraude ou cometer atos ilícitos? No Brasil, a corrupção consome cerca de 300 bilhões por ano. No mundo, estima-se que é 3,6 trilhões por ano. Os atos de corrupção levam a esse prejuízo. Investimentos no Brasil para 2020. O que é mensurável a título de corrupção no Brasil? Um estudo que foi feito leva a crer que 108 bilhões foram fraudados em educação, 158 bilhões em saúde, 17 bilhões em transporte, 4,5 em ciência e tecnologia e 11 bilhões em segurança pública. Então, assim, quando você fala assim, mas eu só peguei 10 reais, Paula, eu só cometi uma fraude numa licitação, mas a licitação era de 10 mil reais, Paula, é pouquinho, não é quase nada. Mas olha só o que acontece quando a gente está mensurando todo o país. Olha o que acontece quando a gente está mensurando todo o planeta. Não é pouco, é muito. E eu digo mais, pouco não é. Isso é questão de ética. Isso é muito mais do que dinheiro. Enquanto nós estamos fraudando 108 milhões em educação, crianças estão na rua, crianças não estão sendo educadas, ou a nossa educação não está sendo adequada. Então, assim,
olhem não só para o seu bolso quando cometerem atos, não estou falando que aqui alguém comete ato de conduta irregular ou ato infracional ou ilícito, tá bom? Mas quando a gente comete um ato fraudulento, olha só o que acontece, não é só o impacto da questão de que eu estou levando vantagem, mas sim, olha o impacto para o país, olha o impacto para uma nação. Então, por isso que é muito importante a gente falar em compliance, é por isso que é muito importante a gente falar em ética. E a ética é um pilar básico de um programa de integridade, é um pilar básico de um sistema de governança institucional. Não é só o quanto a gente está levando do ponto de vista pessoal, é o quanto a gente está prejudicando toda uma nação. E o índice de corrupção no mundo, esse índice é de 2019, eu não tenho ainda o índice de 2020, mas os países mais escurinhos aí em vermelho são os países que têm um maior índice de percepção, né, da corrupção, o quanto um país se percebe como corrupto. Então, o Brasil está bem vermelho, tá? Não chega a ser o mais escuro, mas é um dos países mais corruptos, ou pelo menos que tem um índice de percepção de corrupção mais altos, tá? Nós estamos aí, que é o segundo ano seguido com a pior nota desse índice de percepção de corrupção. O Brasil está com 35 de 100, tá? Uma escala que vai até 100 pontos, o Brasil está com 35 e continua com um bom índice, ou bom não, entre aspas, né? Com um alto nível, né, de percepção de corrupção. Isso só é reflexo, a bem da verdade, da nossa sociedade, tá, gente? E é por que é importante, então, a gente ter todos esses conceitos de ética e de valores e de princípios corporativos? Porque é aí que você vai convencer a sua alta administração a ter um programa de integridade, a ter um compliance. Por que ter compliance é importante, Paulo? Aí agora eu vou falar de forma bastante simples e bastante prática. Porque a gente deve fazer o certo por convicção. A gente deve fazer o certo porque o certo é certo. Uma vez, dos meus cursos de compliance, quando eu me formei em Compliance Officer, um dos professores, ele falou assim, vocês sabem qual é o conceito de compliance? E aí todo mundo foi no Google, né, que adora o Google, e falou lá pesquisar, compliance é estar em conformidade com a legislação, com as normas e princípios corporativos. Ok, tá lá no Google, deve ter algum fundamento, e realmente mas aí ele virou para a gente, para todos os alunos, e falou assim, compliance é fazer o certo, porque o certo é certo. E aí eu vou utilizar um pouquinho dessa frase dele e eu vou minimizar, eu vou reduzir um pouquinho, eu vou falar que fazer o certo por convicção. Fazer o certo porque seus valores, a sua conduta, a sua ética pessoal condiz com a ética corporativa. Porque aquilo é o certo a ser feito e a se fazer, independentemente da existência de uma lei, independentemente de um código de conduta, de um código de ética ou de qualquer norma interna. É o certo porque o certo é certo. É fazer o certo sempre, mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que não tenha uma auditoria independente, mesmo que não tenha uma controladoria, mesmo que não tenha um tribunal de contas para fiscalizar. É fazer o certo porque aquilo é ético. Ok? Então, é isso que é integridade, é isso que é um programa de compliance, e é por isso que tudo isso é baseado e tem como pilar essencial a ética e a honestidade. Agora eu vou falar de programa de compliance e das origens, da onde veio tudo isso, né? Eu fiz toda essa introdução sobre ética corporativa para vocês entenderem o que é compliance, o que é um programa de integridade. E depois aí eu vou falar por que eu vim aqui falar de integridade para vocês, sendo que a palestra é de LGPD, né? Mas eu vou chegar lá, eu prometo que eu chego lá. Origem do compliance. Tudo começou, acho que a Larissa deu até uma pincelada nos escândalos da década de 70 nos Estados Unidos, e agora eu vou dar nome aos bois. A bem da verdade começou no escândalo do Watergate, né, que foi um escândalo que culminou na renúncia do presidente Nixon em 1974, e foi lá então que surgiu a FCPA. A FCPA é uma lei norte-americana e que torna ilegal as práticas de corrupção em países estrangeiros, né, mesmo que cometidas por empresas que não sejam americanas. Então, se você tiver, por exemplo, a gente costuma dizer que a FCPA tem caráter de extraterritorialidade. Por quê? Porque ela atinge empresas mesmo que fora dos Estados Unidos. Então, se você tiver, por exemplo, um caso de uma empresa brasileira, mas que tenha ações nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela definitivamente, se ela cometer um ato irregular ou fraudulento nos termos da FCPA, ela vai ser responsabilizada e ela vai ser
chamada para responder perante a Justiça dos Estados Unidos nos termos da FCPA. Por quê? Ah, mas Paula, ela não tem operação nos Estados Unidos. Ela tem sim, na Bolsa de Valores. E esse caso, inclusive, é um caso famoso, que vocês todos conhecem, que é o da Petrobras. A Petrobras teve que fazer acordos nos Estados Unidos com base na FCPA, porque a Petrobras tinha ações em bolsa, ok? Então, todo o escândalo que surgiu da Lava Jato e que envolveu a Petrobras, a FCPA também foi aplicada. Tá? Então, por isso que ela é o marco. A FCPA é considerada a mãe das leis de compliance. Depois da publicação da FCPA, em 1977, nós tivemos aí, no início já da década de 2000, nós tivemos um escândalo da Arrow, que culminou, inclusive, na falência da Arthur Andersen. A Arthur Andersen era uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo. Eu quis trabalhar na Arthur Andersen, não sou tão velha, não, peraí, tá bom, deixa quieto. Mas a Arthur Andersen realmente era uma das empresas mais importantes de auditoria, e esse caso levou à falência dela. Por quê? Porque a Arthur Andersen auditou as contas da Arrow, e a Arrow, que era uma empresa de energia elétrica, ela fraudou as suas demonstrações contábeis. E aí surgiu o escândalo, né, levou à falência da Arthur Andersen, e em decorrência desse escândalo nos Estados Unidos, veio uma lei chamada SOX, né? Essa lei é de autoria de 2 senadores norte-americanos, e ela foi considerada aí uma das mães da gestão de risco. Então, a lei da SOX, ela prevê uma série de critérios e uma série de requisitos para a elaboração da gestão de riscos, tá? É uma lei bastante importante e aplicada, inclusive, no compliance aqui no Brasil, para a gente definir os critérios de gestão de risco, tá? Diante de toda essa pressão norte-americana, né, que os Estados Unidos foi o grande pai aí do compliance, as empresas, elas começaram a sofrer essa pressão porque elas tinham que seguir os rigores da FCPA, os rigores da SOX, só que, em compensação, no resto do mundo, você não tinha nada disso. No resto do mundo, cada um fazia o que queria. E, inclusive, nós tivemos um escândalo que é bastante emblemático para os casos de compliance, que é o escândalo da Siemens, né, que foi no início da década de 80 para 90, e esse caso da Siemens envolveu a legislação alemã, né? Nessa época, a legislação alemã, ela permitia que os valores que eram pagos a título de propina, vejam bem, a título de propina, em outros países, eles poderiam ser abatidos das demonstrações dos valores que eram calculados a título de lucros ou imposto de renda. Então, você imagina que você podia abater como se fosse uma despesa. Eu vou pegar o que eu paguei de propina lá naquela obra lá na África, e eu vou abater aqui na Alemanha, porque eu paguei lá, então é despesa. Então, eu podia abater propina como despesa nas minhas demonstrações contábeis. Então, isso começou a surgir o quê? Uma diferença, uma concorrência desleal, né? Então, você tinha empresas na Europa, onde, por exemplo, a Siemens podia abater despesa de propina, enquanto nos Estados Unidos você tinha a FCPA e a SOX, que davam um impulso e davam uma pressão muito grande para as práticas de compliance. Então, você tinha um tratamento muito diferenciado, né? A questão concorrencial acabava ficando muito forte, porque as empresas europeias acabavam levando vantagens, porque elas poderiam, entre aspas, cometer atos fraudulentos. E tudo isso levou, então, aos acordos internacionais, que desde 1996 até 2003 ocorreram vários acordos internacionais, Convenção Interamericana, Convenção da OCDE e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tá? E aí, sim, o compliance foi levado a título mundial, e aí as empresas europeias tiveram que se adequar. Essa legislação da Alemanha não existe mais, tá? Hoje não é permitido, hoje não, já faz um tempo, não é permitido mais o abatimento de despesas com propina das demonstrações de uma empresa, tá bom? E o caso Siemens ficou emblemático. Eu falo em nome da empresa porque realmente é motivo de estudo dentre as escolas de compliance. E aí tudo isso chegou, lógico, bem atrasado no Brasil, e só em 2014 é que nós tivemos, então, a edição da Lei 12.846 de 2013, com a Lei da Anticorrupção e também da Empresa Limpa. Em 2016,
para as empresas do setor público, nós tivemos a edição da Lei 13.303, de 2016, que trata do Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, tá? Então, vocês viram que demorou da década de 70 até o início aí de 2014, para nós termos aí legislações específicas em relação ao programa de integridade. Especificamente sobre o setor público, e aí eu precisei estudar, tal como a Larissa fez, eu também fui estudar, porque o meu compliance ele é direcionado para as empresas privadas, eu trabalho na Febrafar e nos escoteiros do Brasil, que são consideradas não empresas, mas associações do setor privado, e aí eu tive que estudar também o setor público para vocês. E eu trago para vocês, então, o que é considerado o início de tudo, que é a Lei 13.303, que é de 2016, que trata do Estatuto das Empresas Públicas e da Sociedade de Economia Mista, e determina que elas, lá no artigo 9, que elas devem ter, então, regras, estruturas e práticas de gestão de riscos e controles internos, né? Então, tanto os seus administradores quanto os seus empregados devem ter um cotidiano de controle interno, devem ter práticas que demonstrem a adoção de sistemas de programa de integridade, tá? O Estatuto Social ainda deve prever, né, o artigo 9 também da Lei 13.303 fala ainda que o Estatuto das estatais e das sociedades de economia mista devem prever uma área de compliance com o apoio da alta administração, que é o Conselho de Administração, tá? E fala também do conflito de interesses, que, como a Larissa trouxe, é outro pilar do sistema de governança. Logo depois, em 2019, veio a Lei 13.848, que trata das agências reguladoras, que passou a impor também uma série de controles e prática de gestão de risco e controles internos, com a divulgação e elaboração e implantação de um programa de integridade, né? E aqui eu coloco para vocês a diferença, então, de um compliance de um programa de integridade. Os estudiosos na área costumam dizer que o compliance, ele é muito mais direcionado à iniciativa privada, no sentido de que a gente precisa ter os valores e os princípios éticos de uma entidade ou de uma corporação baseados tanto nas regras internas, como também na legislação. Já um programa de integridade, ele é mais amplo, porque ele visa toda a legislação, toda e qualquer legislação. Então, você pode pegar a legislação societária, você pode pegar a tributária, você pode pegar a criminal, você pode pegar a digital, você pode pegar qualquer tipo de legislação que você tem que estar de acordo com aquela legislação, e também complementado por um programa de compliance interno. Então, segundo os estudiosos, o programa de integridade ele vai muito além de um mero compliance, mero entre aspas, tá, gente? Porque o compliance já é difícil. E na administração pública direta, então, o que nós temos em termos de legislação é a Lei 8.429, de 92, que trata da improbidade administrativa, o Decreto Federal 1171, de 94, que estabelece o Código de Ética do Profissional do Servidor Público, o Decreto 5480, de 2005, sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, a Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei 12.527, que é a LAI, né, que o Argel também vai falar sobre isso, que é a Lei de Acesso à Informação, e a Lei 12.813, que trata do conflito de interesses em cargos ou empregos do Poder Executivo Federal. Paula, você está correndo demais, Paula. Eu falei, tô sim. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para falar para vocês sobre programas de integridade. E aí veio a CGU e falou assim, olha, esse monte de lei que vocês estão colocando aí, eu vou resumir para vocês. Né? Imagina, a Paula correndo que nem uma doida para falar um monte de lei, e aí, lógico, a CGU, graças a Deus, teve a brilhante ideia de fazer um manual de implementação de programas de integridade e um guia de implantação de programas de integridade nas empresas estatais. A gente agradece a CGU, porque realmente foi isso que baseou, inclusive, o programa de integridade das entidades privadas, tá? Muitas empresas privadas se basearam nesse manualzinho aí da CGU, tá? Então, a gente agradece a CGU por compilar tudo isso e mostrar para a gente como se implanta um programa de integridade no nível estatal. E o que tem num programa de integridade dentro de uma estatal, né? Nós temos 5 pilares, tá? Na iniciativa privada, a gente costuma dividir um pouquinho mais esses 5 pilares, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Na iniciativa privada, a gente fala em 9 pilares de um programa de integridade. Pela cartilha da CGU, que é direcionada ao setor público, nós temos 5.
E aí, quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar é o suporte da alta administração. O que é o suporte da alta administração? Lembra que a Larissa falou para vocês sobre governança e gestão? Então, tanto o conselho, os conselhos que vocês têm dentro da UDESC, quanto a gestão em si, que é feita pela reitoria, pelas pró-reitorias, eles têm que estar de acordo, eles têm que apoiar uma implantação de um programa de compliance. Aí você vai falar assim, tudo bem, a gente baixa lá uma portaria, né? Lá nos escoteiros a gente fez uma resolução, a gente baixa uma portaria, uma resolução que fala assim, a partir de hoje está implantado o programa de integridade. Ok, ótimo, isso é uma evidência, a gente fala que isso é uma evidência de que a alta administração, ela concorda ou ela apoia o programa de integridade. Mas, muito além de um documento, realmente a alta administração tem que dar suporte. Realmente a alta administração tem que acreditar no compliance, tem que acreditar no programa de integridade. Muitas vezes a alta administração, ela apoia, ela vai lá, emite, publica uma resolução, publica uma portaria, no caso da iniciativa privada faz uma ata, beleza, não tem problema nenhum. Só que no dia a dia, na prática, isso não acontece. Quando acontece o primeiro caso de fraude dentro de uma empresa, a alta administração é a primeira que dá para trás e fala assim, opa, peraí, vamos ver, veja bem, né, aquela frase, veja bem, vamos estudar o caso, vamos analisar. Então, muito cuidado com isso, porque o suporte da alta administração, ele precisa ser efetivo. Não basta uma ata, não basta uma resolução, não basta uma portaria. Ele tem que ser praticado todos os dias. Aquelas pessoas que estão na alta administração têm que praticar o compliance e têm que fazer o certo, porque o certo é certo, em todas as suas ações, em todos os seus dias, dentro da sua função. Tá? E como é que a gente faz para fazer com que a alta administração, né, o conselho de administração, os conselhos dentro da UDESC, a reitoria, a pró-reitoria, como é que eu faço para esse pessoal todo que é da alta administração apoiar um programa de integridade? Primeiro tem que ser o exemplo de um comportamento ético. Né? Nos escoteiros a gente fala muito isso, a gente como chefe adulto, né, nós somos os chefes escoteiros, então o adulto ele tem que ser o exemplo daquela conduta, e a alta administração é a mesma coisa, né? A alta administração tem que ser o exemplo daquele comportamento ético, tá? Não basta apoiar, tem que ser o exemplo de integridade. A aprovação formal do programa de integridade. Aí é aquele papel que eu falei para vocês, né? Então, tem que ter uma ata, tem que ter uma resolução, tem que ter uma portaria, o que seja, tem que ter algo efetivo que demonstre expressamente que a alta administração, ela apoia e ela dá suporte ao programa de integridade. Além disso, a alta administração tem que supervisionar, né, tem que estar controlando as atividades de um programa de integridade. Então, tem que nomear quem é o compliance officer, né, ou quem é o responsável pelo programa de integridade. Né. Nos escoteiros, por exemplo, a gente não fala compliance officer, porque a gente não gosta muito de termos em inglês, né, palavras em inglês, mas a gente chama de programa de integridade, logo, quem cuida do programa de integridade nos escoteiros é o diretor do programa de integridade, no caso, sou eu, até então, né? A não ser que me exonerem depois de hoje. Mas, enfim, por enquanto sou eu. Mas um ato que demonstra o comprometimento da alta administração é o engajamento do nível gerencial. Então, você tem aquele nível que é o da alta administração, né, que são os conselhos, e no caso de vocês, a gente tem também a reitoria, as pró-reitorias. Então, você, além desse suporte da alta administração, você tem que engajar as pessoas que estão nas coordenações, por exemplo. Então, essas pessoas que estão no nível abaixo, nível, entendam de forma respeitosa, mas no nível abaixo a gente tem que engajar essas pessoas a também participar e aplicar o programa de integridade dentro da instituição, tá bom? Discurso de apoio ao programa. A gente tem, sim, que ter os nossos conselheiros, os nossos reitores, no caso das empresas da iniciativa privada, nós temos que ter os presidentes, os CEOs, os gerentes, os diretores, a gente tem que ter todo esse pessoal da administração falando sobre o programa de integridade e dando apoio. Por quê? Porque lembra que eu falei que tem que ser o exemplo? A gente tem que ser o exemplo da ética, os diretores também, tá bom? Os nossos conselheiros, os professores têm que ser o exemplo, todos nós temos que ser o exemplo de uma conduta ética dentro de um programa de integridade. E o mais importante aqui, gente, sem dinheiro ninguém faz nada. Então, vamos colocar a mão no bolso, tira o escorpião de lado,
porque compliance precisa de dinheiro, tá? Ninguém faz nada sem dinheiro. A gente precisa, dentro da implantação de um programa de integridade, a gente precisa da alocação de recursos, que é o quê? Dinheiro, tá? Não adianta, ninguém faz nada sem orçamento. Tá? Por mais que a Paula seja legal e a Paula seja voluntária e não cobre o salário, eu preciso de dinheiro para implantar o sistema de compliance ou programa de integridade. Segundo pilar de um programa de integridade é o mapeamento de riscos, ou chamado Risk Assessment, que é o quê? Eu vou mapear os riscos da instituição, da empresa, do organismo, enfim, da minha associação, lá dos escoteiros, eu vou mapear todos os riscos. Os riscos, o que são riscos? É tudo aquilo que pode trazer um problema, tudo aquilo que pode trazer um prejuízo à instituição. E esse prejuízo não é só financeiro, não, né? Lógico que o financeiro dói muito no bolso da gente, né? Mas não é só financeiro. O risco também pode ser reputacional, como disse a Larissa, e também vai, e como disse, e como vai falar também o Argel sobre isso, por exemplo, no caso de vazamento de dados. Então, eu tenho que mapear esses riscos para quê? Para que eu saiba aonde eu estou pisando. O compliance, ele vai agir, por que o compliance precisa mapear os riscos? Por que ele vai agir em cima de riscos? Porque ele tem que evitar os riscos. Uma das funções do compliance é exatamente essa, evitar os riscos. Para evitar riscos, eu preciso mapear, eu preciso saber quais são, levantar os riscos. É o Risk Assessment, tá? É o levantamento de riscos. Dentro do levantamento de riscos, existe, dentro do segundo pilar ainda, existe a análise e gestão de riscos. A análise e gestão de risco é feita depois do mapeamento. Então, primeiro eu faço o mapeamento, eu levanto os riscos, e aí eu vou analisar os riscos. Eu vou ler um por um e vou falar assim, a probabilidade desse risco ocorrer é alta, não, é baixa, é média, é a probabilidade. Qual a probabilidade de ele ocorrer? Aí eu vou fazer uma análise. Além da análise de probabilidade, eu vou fazer também uma análise de impacto. Se esse risco ocorrer, então, ok, fiz a análise de probabilidade, eu coloquei lá que a probabilidade de ocorrer é alta, tá? Se ocorrer, qual é o impacto disso? O impacto é alto. Pode ter um impacto reputacional, pode ter um impacto financeiro, mas o impacto é alto. Então, nós temos uma probabilidade alta e um risco alto. Isso significa o quê? Que o grau de risco é lá em cima. Agora, se eu tenho uma probabilidade baixa e um impacto baixo, então o risco, em geral, é baixo. E por que é importante fazer essa análise de risco? É importante fazer essa análise de risco porque, baseado nisso, é que eu vou ter um plano de ação. Então, olha só, esse segundo pilar envolve mapeamento, envolve análise e gestão de risco e envolve plano de ação. Baseado no estudo impacto, probabilidade, que é o que a gente chama de matriz de risco, isso que vocês estão vendo aí se chama matriz de risco. Com base nisso, eu vou determinar quais são as ações que eu vou ter para cada risco mapeado. E as ações podem ser mitigar, que é reduzir, transferir, passo para outra pessoa, ou simplesmente anulo isso, né? Ou ainda finjo que não existe. Falo, olha, seja o que Deus quiser e começo a rezar o terço. Isso pode acontecer também, não é nenhum absurdo. Isso vai depender, inclusive, do apetite de risco da empresa, da organização, da associação ou da empresa pública, tá? Então, tudo depende muito, essa análise de risco também do apetite de risco, quanto eu estou me predispondo a correr esse risco. E dependendo do apetite de risco, eu tenho os meus planos de ação adotados e incluídos na matriz de risco. Então, segundo pilar é análise, mapeamento e análise de risco. Terceiro pilar de um programa de integridade público é o Código de Condutas, Políticas e a sua implantação. Código de conduta. O que é o código de conduta? O código de conduta é um documento, não tem nada a ver com estatuto, não tem nada a ver com regulamento, não é nada disso. Código de conduta é um documento onde vão estar quais são as condutas que a empresa, ou que a organização, ou que o ente público, ele tem diante de determinadas ocorrências. Então, assim, como a empresa, como o organismo público se posiciona diante de determinadas coisas que acontecem na nossa sociedade, como, por exemplo, o que a empresa, ou que aquele ente público entende e o que pratica em relação a assédio sexual, por exemplo. Então, assim,
Febrafar, por exemplo, eu trabalho na Febrafar, a Febrafar entende e repudia qualquer tipo de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual. Então, qual é um posicionamento corporativo, institucional, diante de determinadas coisas da nossa sociedade? É isso, é posicionamento. Então, o Código de Conduta é um documento que apresenta de forma expressa, escrita, qual é o posicionamento daquela empresa, daquela corporação, daquele órgão público, tá bom? O que são políticas? Políticas são as regras em geral. Como funciona? Então, tudo aquilo que eu vou pegar do Código de Conduta, que são assuntos gerais, então, aquilo lá está discriminado no Código de Conduta de uma forma geral, tá? Eu vou pegar tudo aquilo e vou esmiuçar e vou transformar em políticas. As políticas são as regras do dia a dia, né? Vamos colocar assim fazer uma analogia com o direito. Código de Conduta seria a Constituição, princípios gerais de como eu me posiciono, e as políticas seriam as regrinhas do dia a dia, tá bom? Leis ordinárias, leis complementares, enfim, mas regrinhas do dia a dia. Então, as políticas vão basear o nosso dia a dia. Como vai ser o posicionamento daquele colaborador, como vai ser o posicionamento daqueles stakeholders diante das práticas diárias da nossa instituição, tá? E a implantação. Pô, Paulo, eu tenho que implantar. Eu elaborei um baita de um código de conduta. Ah, outra coisa que eu ia falar. Tem empresa que adora fazer código de conduta de 50 páginas. Não é legal, tá bom? O código de conduta ele tem que ser sucinto. O código de conduta ele tem que ser na linguagem do colaborador, tá? A gente tem que esquecer um pouquinho que a gente tem que ter aquele formalismo todo e a gente tem que chegar na linguagem do colaborador. Por quê? Porque lembra da regrinha do 70, 20, 10? Aquele 70 que eu preciso trabalhar, ele precisa ser atingido pelo meu código de conduta. O que eu falar no código de conduta, ele tem que entender. Aqueles 70% que está lá, eles têm que entender o que está escrito no código de conduta, porque senão eles não vão praticar. E eu, como administrador, eu, como alta gestão, eu tenho que praticar o que está no código de conduta, porque senão eu não vou ser o exemplo de conduta para o meu colaborador. Então, olha só como tudo está interligado. As políticas servem também para os colaboradores. Então, as políticas, no caso dos servidores, as políticas, elas têm que ser elaboradas numa linguagem prática, numa linguagem acessível, para que todos compreendam. Código de conduta e políticas que são escritas numa linguagem formal e numa linguagem muito jurídica, acabam não tendo efetividade dentro de um programa de compliance, tá bom? E a implantação envolve o quê? Paula, agora eu tenho um código de conduta, eu tenho uma política, o que eu faço com eles? Gente, vamos implantar, vamos fazer um baita de um lançamento, vamos colocar num edital, vamos fazer uma live com todos os servidores, para a gente falar, olha, temos um código de conduta, temos uma política e vamos implantar. Vamos implantar através do quê? Mecanismos de treinamento, de comunicação, de controle, é assim que a gente implanta um programa de compliance. Controles internos. Ainda dentro do terceiro pilar, a gente precisa implantar controles internos. O quê? Quem trabalha na instituição, quais são os setores da instituição, quais são os riscos de cada setor, tá? Temos certidão, com quem são os nossos prestadores de serviço, todos os nossos prestadores de serviço, os nossos contratados, terceirizados, os stakeholders estão controlados, nós temos controle de tudo isso, todos passaram por processo licitatório, então, tudo isso é controle interno, tá? Todos têm certidão, todos apresentaram as devidas propostas, tudo isso é controle interno, tá? Então, isso faz parte do compliance. É aí que a gente pega os equívocos, é aí que a gente pega os erros, tá? E não pega porque eu quero prejudicar alguém, eu pego porque eu quero melhorar, eu quero transformar aquilo num processo dentro da ética, dentro dos valores e princípios e dentro do código de conduta que eu estabeleci. Então, eu preciso dos controles internos, senão eu não pego os gaps, eu não pego os erros, né? Então, eu preciso disso exatamente para poder melhorar, e a melhoria é constante dentro de um programa de integridade. Como é que eu faço tudo isso chegar no meu público final, né, que é o meu servidor, no caso de vocês, ou que é o meu colaborador dentro da iniciativa privada? Eu tenho que ter treinamento e comunicação, né? Se a gente não treinar as pessoas, se a gente não comunicar que existe um programa de compliance, nada disso chega no nosso colaborador e aqueles 70% que eu falei para vocês, eles não vão ser atingidos, eles vão continuar sendo flexíveis e quando surgir uma oportunidade de fraudar, eles vão fraudar. Tá? Então, por isso que eu preciso fazer esse processo de aculturamento do compliance. Eu preciso trazer essas pessoas como aliados do compliance. Então, eu já quero dizer da minha gratidão em relação ao DESC de ter aberto esse espaço para a gente falar de programa de integridade, para a gente falar de governança, porque é assim que a gente começa um treinamento de compliance, é assim que a gente começa a colocar na mente das pessoas
a importância da integridade. É através de um treinamento da alta administração que a gente começa o quê? A sentir as pessoas e colocar o valor da integridade. Então, tudo começa no convencimento da auto-administração. Então, é tão importante que vocês estejam aqui e é tão importante que vocês estejam ouvindo tudo isso, porque o convencimento da auto-administração faz parte da implantação efetiva e eficaz de um programa de integridade. Então, por isso que todos devem ser treinados, a gente deve disseminar valores, deve explicar o código de conduta para as pessoas, deve explicar como funcionam as políticas, quais são as regras da política. O esforço, ele deve ser contínuo de todos. Imagina o trabalho que um compliance officer tem de reunir tudo isso e fazer tudo isso acontecer. Por isso que a gente precisa chegar nas pessoas. Os mecanismos de comunicação precisam ser rápidos, precisam ser ágeis e precisam ser interessantes. A gente costuma dizer em compliance que a gente precisa chegar no chão de fábrica. Não, eu não quero ensinar compliance para a Gisele. É lógico que eu quero, tá, Gisele? Eu quero sim. Tá? Mas, assim, a Gisele é uma pessoa extremamente instruída, ela é uma pessoa extremamente capacitada, inteligente, ela entendeu tudo que eu falei até agora, e com certeza ela vai aplicar. Já aplicava, né, Gisele? Eu tenho certeza disso, mas vai mais ainda. Não, aplicava sim. Então, eu quero que você vá mais ainda, eu quero que você seja uma disseminadora dos conceitos, dos valores e dos princípios de integridade. Mas eu quero não só que a Gisele tenha tudo isso, eu quero também que a pessoa, aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa que serve café, aquela pessoa que está no chão de fábrica, por isso que a gente fala chão de fábrica, aquela pessoa que está lá no chão de fábrica, ela também entenda o compliance, ela também pratique os valores de integridade, ela pratique a conduta ética da corporação. Tá? Então, o compliance ele deve chegar tanto na Gisele, quanto ele deve chegar no chão de fábrica, na copeira, na faxineira. Isso é muito importante. A gente deve tratar todos de forma igual, como disse a Larissa, a governança também implica na equidade, e é por isso que o compliance também se baseia em equidade. Todos devem ser treinados. Quinto pilar de um programa de integridade é o monitoramento e a prevenção. Aqui o Compliance Officer é a coisa mais chata do mundo, porque ele fica no pé de todos os departamentos. É aquele cara que chega e ele vai perguntar para todos os departamentos, para todos os setores, o que aquele setor faz, quais são os mecanismos de segurança, se estão sendo aplicados todos os processos, ele mapeia todos os processos e ele monitora todos os processos. Por que ele monitora todos os processos? Porque é através disso que ele faz a prevenção de fraudes. Ele fica fazendo auditorias periódicas para verificar se os processos estão sendo adequados e se há algum gap, ou seja, se há alguma falha nos processos. Isso é o quinto pilar, que é o monitoramento e a prevenção de fraudes. E também dentro do quinto pilar, nós temos as auditorias e gestão de terceiros. O que são auditorias? A auditoria, ela pode ser interna, tá? Então, o Compliance Officer pode realizar auditorias internas, ou ela pode chamar pessoas para realizar as auditorias internas. Essas auditorias internas, elas são realizadas por pessoas da própria instituição. Então, vocês até citaram aí no caso da palestra da Larissa, que vocês têm sistemas de auditoria interno, ok, ótimo, maravilha isso, mas você também pode ter auditorias externas, né? No caso de vocês têm os tribunais, vocês têm o Tribunal de Contas que faz auditoria externa. Paulo, eu posso contratar uma auditoria independente? Pode, mas vocês têm os seus organismos e os seus canais de auditoria, tanto interno quanto externos. É só vocês colocarem isso dentro de um programa de integridade. E a gestão de terceiros é o controle das empresas ou dos fornecedores que são externos à entidade ou à instituição. Como, por exemplo, o que a gente chama de stakeholders, que são todas aquelas pessoas que não fazem parte da função ou da administração direta da instituição, mas que prestam serviços. Então, eu tenho que ter controle dessas pessoas, desses prestadores de serviços. Por quê? Eu não trouxe para vocês, mas eu tenho um outro slide que é bem interessante, que diz que o maior índice de fraude dentro de uma empresa, e aí eu replico isso para o setor público, é dentro do setor de compras, tá? Então, o índice chega a 68% de fraudes cometidas em setor de compras. Então, é por isso que é muito, mas muito importante mesmo você ter a gestão de terceiros dentro de um programa de integridade, porque o setor de compras é o setor que está mais suscetível ao cometimento de fraudes. Por quê? Porque lembra que eu falei do triângulo da fraude? Falei de racionalização, falei de pressão e falei de oportunidade. O setor de compras é o que mais tem oportunidades de ocorrência de fraudes. Por quê? Porque o contrato passa na tua frente, a licitação passa na tua frente, você está lá com aquele negócio na mão, você fala, opa,
essa é a minha deixa para eu cometer uma fraude. E é ali que você comete uma fraude. Por isso que a gestão de risco precisa estar mapeada, precisa estar controlada dentro de um programa de integridade. Finalmente, investigações e canal de denúncias. Investigações, o que é? Dentro das prerrogativas, dentro das funções de um compliance officer ou de um gestor de um programa de integridade, ele precisa ter uma equipe que seja destinada, ou uma equipe exclusiva, para as investigações. Então, quando ocorrem fraudes dentro de uma instituição, essas investigações são direcionadas para essa equipe de investigações, eles vão fazer todo o levantamento, e dependendo do levantamento e dependendo das investigações, eles vão direcionar aos canais competentes. Então, podem abrir uma sindicância, podem abrir um processo administrativo. Isso também, por exemplo, tem nos escoteiros do Brasil, a gente também utiliza desses mecanismos de sindicância e processo administrativo, e isso tudo é feito inicialmente pelas investigações realizadas na equipe de integridade. Então, o pessoal que é focado em investigação, ele vai cuidar dessas investigações de fraudes dentro da instituição. E também, não menos importante, eu diria até muito importante, que é o canal de denúncias, e ele faz parte do 5º pilar de um programa de integridade, é através do canal de denúncias que você tem. Então, lembra aqueles 20% de pessoas que são aderentes aos valores éticos e princípios de uma instituição? Então, esses 20% são aquelas pessoas que vão fazer as denúncias, são eles que vão entrar no site, são eles que vão entrar no e-mail e comunicar uma fraude ou comunicar um ato ilícito para a diretoria de integridade, para o programa de integridade da instituição. Então, o canal de denúncias é um meio lícito e é um meio imparcial do recebimento dessas fraudes, tá? Então, isso é muito importante. Ele pode ser anônimo? Pode, mas quando é anônimo, ele é mais difícil de investigar. Isso é experiência própria, tá? Toda vez que você tem uma denúncia anônima, é muito difícil de você fazer a investigação dela, porque você não tem como chegar no denunciante, você não tem como fazer a cariação de fatos, ou até, dificilmente, você consegue uma oitiva de testemunha. Então, realmente, quando a denúncia é anônima, dificulta bastante o trabalho do compliance. Não é impossível, mas fica mais difícil. E para que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso, então, para dizer que para você ter a implantação de um programa de integridade, você precisa ter dinheiro. E muitas vezes as pessoas falam assim, que mas é muito caro implantar um programa de integridade. Essa frase o Argel vai usar também, que eu já sei da apresentação dele. Então, se você acha que programa de integridade é caro, imagina não ter um programa de integridade, fica muito mais caro. Tá? E eu vou encerrando minha apresentação por aqui, com um spoiler para vocês, porque tudo isso que eu falei sobre integridade, vocês vão ver que também é utilizado na implantação da LGPD. Então, eu não falei tudo isso porque eu queria aparecer ou porque eu gosto muito de compliance, não é nada disso. Eu falei tudo isso porque a implantação da LGPD é baseada nos mesmos pilares de um programa de integridade. Então, tudo isso que vocês ouviram aqui agora, o Argel vai usar na apresentação dele, quando for falar da implantação de LGPD. Por quê? Porque você utiliza exatamente os mesmos pilares. A LGPD, a implantação da LGPD, é considerado um compliance digital, tanto que nas escolas de compliance, a gente estuda a LGPD como implantação de compliance digital, tá bom? Então, muito obrigada. Eu não sei se tem perguntas, Gisele, mas agora eu estou aberta à resposta de perguntas e dúvidas. E também eu deixo o meu e-mail, paula.assinão@escoteiros.org.br ou paula@febrafar.com.br. Meu telefone aí para vocês, e fico à disposição. Muito obrigada, Paula. Parabéns, incrível sua apresentação. Imagina. Palestrantes tops temos, né? Tanto a Larissa quanto a Paula. Muito obrigada demais a apresentação de vocês mesmo. Pessoal, perguntas, dúvidas, interações aqui no chat. O Rafael está perguntando, Paula, se vamos poder ter acesso aos slides. Pode sim, por mim não tem problema nenhum. Larissa, você concorda? Sem problema. É lógico, quem foi o Rafael. É lógico, Rafael, que sem a minha presença da Larissa, a apresentação dos slides não vai ser a mesma coisa. Mas a gente deixa assim, tá bom? Olá, posso fazer um comentário aqui? Pode fazer, Helenise. Muito bom ouvi-las, Larissa e Paula. Para nós que somos da área pública, é muito bom abrir um pouquinho a cabeça e ver
de onde vêm as coisas, por que que elas vêm, por que que as leis surgem, parece que são do nada, né? Eu estou trabalhando com conformidade em LGPD, e eu sou muito questionada, assim, né? Mas por quê? Da onde que veio isso? Então, a gente tem que fazer um esforço, né? Um desenho, né? Parece que é da sua cabeça. Parece que é da sua cabeça, né, Lenise? Isso, exato. E aí eu me identifiquei com algumas expressões que vocês usaram. Primeiro que eu digo muito assim. A Helenise falhou. Travou a Helenise. Travou. Também. E voltou. Eu tenho colegas da COJUR assistindo e eu sempre falo, a COJUR tem que fazer a manifestação mais técnica, jurídica, nós temos que acabou a minha internet. Oi. Pode falar, Helenise, agora a gente ouve. Ok. Voltou. Não, então nós temos que pensar nisso, né, no dia a dia, ali nos colaboradores, que não são só servidores públicos. Nós trabalhamos com muitos terceirizados, com muitos estagiários em todos os órgãos públicos, então são colaboradores mesmo, é adequado falar assim, porque aí abre mais o espectro, né? E eu espero que vocês cheguem a mais servidores públicos, a mais gestores e governantes, né, de governança, né, até já vou sugerir que vocês façam contatos que vocês vendam, sim, o seu trabalho, é um trabalho, merece ser remunerado, né, então vamos aqui, mas que vocês falem com as escolas de formação, de capacitação, e que tragam essa visão para colaborar com a nossa Secretaria de Integridade. Nós temos a tem a ENAP, a gente precisa de capacitações mais dinâmicas, e é urgente isso. Eu tenho a impressão que a LGPD só vai ser valorizada no serviço público quando começarem as ações indenizatórias, quando começarem as atividades efetivas dos órgãos de controle, né? Nós não pagamos multas, os órgãos não vão pagar multas, a LGPD é clara nisso, mas nós gestores, né, sofrer ações de improbidade administrativa, o Estado, os órgãos, os municípios, enfim, serem condenados a pagar as indenizações e a gente está podendo sofrer o regresso disso, né? Então, a responsabilidade é muito grande. E a gente tem que realmente sentar na cadeira, estudar, preparar programas. Eu estou trabalhando num programa de implantação que fala em tudo isso, né? De gestão de risco e boas práticas, e na necessidade de governança, na necessidade de participação dos gestores dos órgãos, né? E não me refiro só ao órgão que trabalho, mas a todos. Então, eu quero agradecer, fazer essa pontuação e espero vê-los em outros eventos e ver a mesma matéria também em outros eventos, com outras pessoas, com isso girando. Obrigada. Helenise, eu vou dizer para você que eu sou uma apaixonada por compliance, tá? Por isso que eu defendo tanto e por isso que às vezes eu até falo com bastante emoção sobre a implantação de programas de integridade, porque eu sou uma apaixonada por isso. Talvez seja porque eu coloquei tanto os valores de integridade e os valores éticos para mim, como pessoa, que talvez por isso eu faça com tanto prazer. Mas eu estou realmente à disposição de vocês, porque para mim o que é importante é o compartilhamento de conhecimento, é o compartilhamento de ações. Então, eu fico à disposição de todos vocês, acho que a Larissa e o Argel também, mas conte com a gente, tá bom? Gisele, o Mark fez uma pergunta, ele disse que não me ouviu falar sobre due diligence, e realmente, porque na cartilha da CGU não tem especificamente due diligence, mas aí, se vocês quiserem, a gente faz uma pequena adaptação na cartilha da CGU e coloca due diligence como gestão de terceiros, tá? A gente pode fazer essa adaptação aí só para a gente conseguir colocar due diligence no compliance ou no programa de integridade público. Perfeito. Tá bom? Sim, Vinícius, eu disponibilizo os slides, tá bom? Posso encaminhar para vocês por e-mail, tá? Não se preocupem que os slides serão encaminhados.
Mais alguém gostaria de falar? O Argel está explicando, o Argel está pedindo para eu explicar due diligence, é quando a gente tem digamos, eu vou utilizar a palavra fiscalização, mas não entendam por mal, tá? Não é uma fiscalização no sentido de que tem imposição de multa, nada disso. É uma fiscalização no sentido de acompanhamento de processos em relação a terceiros, tá? É uma due diligence, é uma dupla checagem. Então, quando você tem uma contratação de terceiros, você tem uma primeira checagem. Quando você tem um monitoramento, uma fiscalização do compliance, você tem, ou de uma pessoa externa, você tem a due diligence, é a segunda checagem. Então, é acompanhamento ou gestão de terceiros. Maravilha. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês estão habilitados a ligar o microfone, tá? Ou se quiserem mandar mais algum questionamento, alguma interação pelo chat, essa é a hora. Acho que não. Paula, novamente, muito, muito obrigada em nome da UDESC, em nome de todos os presentes aqui. Deixa eu ver, acho que chegou mais uma, deixa eu ver. Reitero, o Vinícius Perucci, tá? Fala assim, ó, reitero que esse curso está ótimo e essa etapa sobre compliance excelente, inclusive mencionando explicitamente as atividades de controle interno que vão muito para além do setor de controladoria e para chegar em compliance. A gestão de risco deve ser difusa e envolver toda a estrutura. Tá vendo? Já consegui convencer uma pessoa. Que maravilha. Tenho certeza que você conseguiu convencer muitas outras. Pessoal, terminamos um pouco antes, são 11h30 agora, corremos um pouco. Estaremos de volta às 14 horas, tá bom? Aí com o Argel, certo, Argel? Tá preparado? Não, tá ótimo. Para receber a bola depois da Larissa e da Paula, tá fácil o meu trabalho. Muito obrigado, então. viu, vocês duas, Larissa e Paula. Gratidão, tá bom? Fazemos o que podemos. Queria estar no teu lugar, não, Argel, a pressão. Depois dessas duas. Pessoal, então até às 14 horas, então, bom almoço para vocês e até mais. Um abraço, até logo, gente. Um abraço, obrigada. Obrigado, até a tarde. Obrigada.